Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Processo Penal 2, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós havíamos iniciado na nossa aula passada. No nosso último encontro, nós comentamos sobre os aspectos gerais dos recursos no processo penal. Nós vimos as características que são inerentes a todos os recursos, são peculiaridades que se estendem a todos os demais recursos. E como o assunto recursos no processo penal é um assunto por demais extenso, o que nós precisaríamos, pelo menos, de uns 4 ou 5 encontros para poder esgotar todo o conteúdo programático desse assunto, o que acaba se tornando inviável, impraticável, ao revés do lacônico tempo que nós temos. Em virtude disso, como é que nós vamos dividir essa nossa aula sobre recursos no processo penal? Como dito, no primeiro encontro, nós falamos dos aspectos gerais, das características gerais que envolvem todos os recursos no processo penal. No nosso encontro de hoje, nós iniciaremos os recursos em espécie e começaremos a falar das espécies recursais e provavelmente nós não conseguiremos concluir nessa nossa aula. Por isso, na nossa aula de hoje, nós abordaremos o rese, recurso no sentido estrito, e tentaremos concluir o recurso de apelação. E você já deve estar perguntando, mas professor, eu estou observando e são 6 os recursos, como é que o senhor vai dividir? Então quer dizer que vai ter mais essa aula e mais 2 outras? Não, eu acredito que no nosso próximo encontro nós já deveremos esgotar os recursos em espécie, já que os recursos que demandam um tempo maior são exatamente esses 2 que nós abordaremos na nossa aula de hoje. O recurso no sentido estrito e o recurso de apelação. Isto porque, na nossa próxima aula, abordaremos os embargos de declaração, os embargos infringentes ou de nulidade, a carta testemunhável e o agravo em execução, o que eu acredito que seria absolutamente possível nós esgotarmos no nosso próximo encontro. Tudo bem, pessoal? Então, sem mais delongas, adentraremos agora o recurso no sentido estrito. Aqui é importante nós entendermos que o conteúdo que nós abordaremos no estudo do recurso, ora em comento, é diferente de quando nós estudamos esse mesmo recurso lá no estágio de prática penal, em que nós deveremos aprender a desenvolver a peça processual do recurso no sentido estrito. Aqui, não. Aqui nós vamos conhecer, sobretudo, além das características gerais do recurso no sentido estrito, que doravante passaremos a chamar rese, deveremos conhecer principalmente as hipóteses de cabimento. Porque, olha, gente, o recurso no sentido estrito é tido como recurso genérico no processo penal. Eu quero dizer que o recurso no sentido estrito traz consigo um rol, um elenco de hipóteses de cabimento maior do que qualquer outro recurso que é mais específico. Portanto, em linhas gerais, observe comigo as características iniciais desse recurso para que possamos falar de cada uma das suas hipóteses de cabimento. Perceba, o caput do artigo 581 do Código de Processo Penal estabelece que será cabível o recurso no sentido estrito, o rese, em relação a decisões, despachos e sentenças. Porém, no nosso entender, acompanhando uma doutrina que desliza sobre essa mesma compreensão, trata-se de impropriedade legislativa, visto que só caberá rese das decisões interlocutórias. Por isso, quando nós falarmos de despacho e sentença, não cabe rese. Isso porque
Os despachos de mero expediente serão, via de regra, sempre irrecorríveis, apesar de serem passíveis de impugnação por meio de um instituto chamado correição parcial, que não tem absolutamente nada a ver com recurso. Ocorrerá a correção parcial quando provocarem inversão tumultuosa do processo, ou seja, basicamente, você estará propondo a inversão, a correção parcial para chamar o feito à ordem quando verificado o tumulto no curso do processo, o que é perceptível que ao seu deslide vai gerar grave prejuízo durante a instrução processual e, posteriormente, o cabimento de um despacho ser corrigido, não na hipótese de recurso, porque, mais uma vez, não cabe recurso de despachos. Bem como no que toca às sentenças, seja ela de condenação ou absolvição, o recurso cabível será o de apelação, nos termos do artigo 593, inciso 1 do CPP. Resumindo, em que pese o artigo 581 estabelecer que só cabe, ou melhor, que caberá recurso no sentido estrito das decisões, despachos e sentenças, veremos que apenas das decisões interlocutórias, ou seja, incidentes no processo, é que caberão o rese. Embora o rese destine-se a impugnar as decisões interlocutórias ora proferida, seu cabimento será restrito aos casos expressamente contemplados em lei. Portanto, não há que equiparar o recurso do sentido estrito com o agravo de instrumento no processo civil, o que, a partir desse instrumento, compreende-se que será possível manejo do rese para qualquer decisão incidental no processo. Não, digo isso porque tem gente que compara o rese no processo penal com o agravo de instrumento no processo civil. Gente, imperioso segregarmos os dispostos, tanto no processo civil, lá com os professores de direito civil, quanto aqui no processo penal. Isso porque, ao percebermos as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, entenderemos que, em que pese, e aí eu já te convido a vir comigo ao Código de Processo Penal, ao observarmos o artigo 581 do Código de Processo Penal, perceberemos que existe agora um rol de 25 incisos. O 25º, incluído agora pelo pacote anticrimes, a Lei 13.964 de 2019, que, em tese, são hipóteses de cabimento do recurso no sentido estrito. Por isso, o nome do recurso é recurso no sentido estrito. Entenda, só caberá este recurso, que alguns chamam recurso inominado, porque a lei não deu o nome desse recurso, disse apenas que ele era um recurso no sentido estrito, ou seja, nos estritos cabimentos do disposto legal. E aí você já se pergunta, então, professor, quais são as hipóteses de cabimento? Pois bem, conforme preconiza o artigo 581, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, e aí nós já vimos que nós ficaremos com essa designação das decisões interlocutórias, nada falando de despacho e nem de sentença. Então vamos lá? Vamos acompanhar as hipóteses de cabimento. Inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. Aqui você percebe que o interessado pela interposição do rese será a parte de acusação, seja o Ministério Público, no caso de denúncia, ou o querelante, no caso queixa. O inciso 1 não interessa a defesa. Por quê?
porque se não foi recebido a peça vestibular de acusação, benéfica, portanto, a defesa do réu ou do querelado. Inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Imagine agora que um determinado juízo, ele averbou-se incompetente para processar e julgar, ou foi declarada aquela incompetência, e se você verificar que ele é competente para o processo e julgamento do feito, tanto a defesa quanto a acusação poderá manejar o rese. Inciso 3, que julgar procedente as exceções, salvo a suspeição. Então, qualquer que seja as exceções arguídas agora pelo magistrado, tanto a defesa quanto a acusação poderá fazer valer-se do recurso no sentido estrito. Inciso 4, que pronunciar o réu. Agora nós estamos falando do rito especial do tribunal do júri, na sua primeira fase, em que finda a instrução processual em evidência dos elementos carreados na instrução processual, existindo elemento suficiente de autoria e materialidade delitiva, o réu foi pronunciado, significa dizer, foi considerado apto para passar para a segunda fase da instrução no plenário do júri. Pois bem, dessa decisão de pronúncia do réu, caberá, por sua parte, por parte da defesa, o recurso no sentido estrito, a fim de guerrear tamanha decisão. O inciso 5 traz em si só 4 hipóteses de cabimento do rese. E são elas: caberá recurso no sentido estrito que 1. Conceder, negar, arbitrar, cessar ou julgar inidônea a fiança. Neste caso, imagine agora que uma pessoa foi autuada em flagrante delito e presa, tendo a fiança, conforme determina os verbos, concedida, e aí se a fiança foi concedida, foi benéfico ao réu e foi maléfico à acusação que manejará o recurso. Negada, se ela foi negada, maléfico ao réu que manejará o recurso. Arbitrada, benéfico ao réu, maléfico à acusação que manejará o recurso. Cessada, maléfico ao réu. Ou julgou inidônea, não é idôneo cabimento de fiança, prejudicado, portanto, o direito do réu, que manejará o recurso no sentido estrito. 2. Que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la. Então, imagine agora que a autoridade policial representa pelo pedido de prisão preventiva de um determinado investigado em inquérito policial e o magistrado indefere esse requerimento. O Ministério Público, tomando conhecimento do indeferimento, maneja o recurso no sentido estrito. 3. Conceder liberdade provisória, benéfico ao réu que teve sua liberdade concedida, o Ministério Público entendendo que não era válida essa concessão, maneja o rese. E, finalmente, 4, que relaxa a prisão em flagrante. Gente, é importante nós entendermos, como eu disse no comecinho da aula, que o recurso no sentido estrito será o recurso mais utilizado porque o rol dele é muito grande. E você vai perceber, quando chegarmos na apelação, que caberão apelação de algumas decisões que você vai confundir com essas que nós acabamos de falar agora. Porém, ao analisarmos mais acuradamente, perceberemos que, apesar de elas se parecerem, não são iguais. Por isso, aquele ditado segundo o qual nem tudo que reluz é ouro. Atenção, nós vamos dar um pulo do inciso 5 para o inciso 7 e eu vou explicar por quê oportunamente. Inciso 7. Caberá rese que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Observe que aqui, no inciso 5,
ele estabeleceu que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Já no 7, ele diz que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Imagine agora que uma fiança foi concedida, mas que o réu, ou o investigado, a depender do caso, descumpriu as medidas estabelecidas que diferenciaram da prisão, as medidas cautelares, e teve, portanto, sua fiança quebrada. Ou então, ele foi condenado em sentença penal condenatória e a fiança que ele pagou lá no curso da instrução processual ou da investigação foi perdida. Nessas hipóteses, caberá o recurso no sentido estrito. 8. Que decretar a prescrição ou julgar, por outro motivo, extinta a punibilidade. Assim, portanto, a decisão que decretou prescrição ou julgou extinta a punibilidade, por outro motivo, além da prescrição, prejuízo para o réu, recurso adequado para manejar, guerreando essa decisão, recurso no sentido estrito. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extinta a punibilidade. É diferente do 8. O 8 decretou a prescrição ou julgou, por outro lado, extinta a punibilidade. Aqui só uma correção. Prejuízo não para o réu, prejuízo pela acusação. Porque se decretou a prescrição ou julgou extinta a punibilidade do réu, benéfico para ele, maléfico para a acusação, que manejará recurso no sentido estrito. O 9 é quando indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição ou extinta a punibilidade por outra causa, agora sim, maléfico ao réu. Inciso 10. Que conceder ou negar uma ordem de habeas corpus. Imagine agora que uma pessoa que foi encontrado, cesseado sua liberdade de locomoção, impetrou uma ordem de habeas corpus que teve sua negativa proferida pelo tribunal adquém. Dessa decisão, caberá, portanto, recurso no sentido estrito para o órgão superior. Do inciso 10, tanto a defesa quanto a acusação poderá manejar o rese. Quando, por exemplo, o HC foi concedido, benéfico à defesa e maléfico à acusação, que poderá manejar o rese. Ao contrário, se o HC foi negado, maléfico à defesa, benéfico à acusação, e a defesa manejará o rese. Pulamos do inciso 10 para o inciso 13, e nós já vamos explicar em momento oportuno. Inciso 13, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Ou seja, imaginemos agora que, através de um manejo da defesa do acusado, o magistrado entendeu, por exemplo, que houve uma nulidade que deveria ser arguído na sua forma absoluta ou relativa. Absoluta, anulando todo o processo, ou relativa, parte daquele ato processual. Benéfica à defesa, maléfico à acusação, que deverá manejar o recurso no sentido estrito. Inciso 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Mais uma vez, tratando do rito do tribunal do júri, imagine agora que um jurado foi incluído naquela lista geral ou foi excluído dela. E você entende, e aí, se você já assistiu uma sessão de julgamento pelo tribunal do júri, você observará que é muito importante para a acusação e para a defesa observar a relação do conselho de sentença. Os 15 jurados que estarão reunidos para serem sorteados os 7, o que seria, dependendo de cada caso, muito importante. Então, se de repente um jurado foi incluído ou excluído da lista e isso trouxe prejuízo, queira para a defesa ou para a acusação, recurso no sentido estrito para guerrear dessa decisão.
Do 14 para o 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Então, houve uma instrução processual com o seu final de prolação da sentença, coube recurso de apelação que foi negado. Da negativa da apelação, recurso no sentido estrito que pode ser manejado tanto pela acusação quanto pela defesa. 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Imagine agora que uma determinada testemunha não está sendo encontrada de jeito nenhum. E essa testemunha seria muito importante, seja para a acusação ou pela defesa. E aí, o que é que o magistrado faz? Ele determina que o processo fique suspenso até que essa testemunha seja encontrada, sob pena de trazer prejuízo para as partes. A outra parte que se sentir prejudicada dessa decisão poderá manejar o rese. Do 16 pulamos para o 18, que decidir o incidente de falsidade. No curso do processo, houve a decisão que decidiu agora por um incidente de falsidade de um determinado documento, o que, prejudicando uma das partes, manejará o rese. E o 25, incluído pelo pacote anticrimes, que recusar homologação à proposta de acordo da não persecução penal, prevista ao teor do novel artigo 28A do Código de Processo Penal. O artigo 28A foi incluído com o pacote anticrimes, trazendo a proposta de não persecução penal, o que nós já vimos que diferencia da suspensão condicional do processo, bem como da transação penal. Estudamos isso já oportunamente. Aqui eu trago os esclarecimentos a respeito dos incisos que nós pulamos. Como, por exemplo, quando pulamos o inciso 6, que significa... o inciso 6, expressamente, foi revogado na reforma de 2008, através da Lei 11.689. O inciso 11, pulamos também. Por quê? Porque no caso do inciso 11, que assim estabelece que conceder, negar ou revogar suspensão condicional da pena, só caberá o oferecimento do rese, na hipótese do inciso 11, se a decisão, que nós acabamos de ver agora, que conceder, negar, revogar ou suspender a suspensão condicional da pena, se essa decisão foi proferida antes do início da execução da pena, caberá o rese, porque se essa decisão foi prolatada na sentença condenatória, o recurso adequado não será o rese, será o recurso de apelação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 593, que nós falaremos oportunamente. Agora, pulamos os incisos 12, 17, 19, 20, 22, 23 e 24. E por que nós os pulamos? E são eles: 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 17, pulamos também. 17, que decidir sobre a unificação das penas. 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 22, que revogar a medida de segurança. 23 e 24, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos que a lei admite a revogação e converter a multa em detenção ou em prisão simples. Pessoal, todas essas medidas que nós vimos agora são medidas cabíveis durante
a execução da pena. Portanto, quando o legislador inseriu os incisos 12, 17, 19, 20, 22, 23 e 24 como elenco do recurso no sentido estrito, era porque, na ocasião, ainda não havia sido inserido o agravo em execução. Isso porque, das decisões que ocorrerem, que forem proferidas pelo juízo das execuções penais, nos termos do artigo 197 da Lei das Execuções Penais, a Lei número 7210 de 1984, e aqui está, o seu artigo 197 estabelece, das decisões proferidas pelo juízo das execuções penais, caberá recurso no sentido estrito, recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo. Nós estudaremos o agravo em execução em momento oportuno. Ocorre que, não obstante o recurso no sentido estrito ainda trazer expressamente esse rol, tanto a doutrina quanto a jurisprudência já tem seu entendimento pacificado no sentido de dizer das decisões que estão elencadas no rol do recurso no sentido estrito, mas que envolverem execução penal, o recurso cabível será o agravo em execução, que também não vai confundir com agravo de instrumento lá do processo civil, mais uma vez. Quanto ao inciso 21, que estabelece: caberá rese da decisão que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774, o inciso 21 resta prejudicado, porque a correspondência ao artigo 774 do CPP, que referia-se às medidas de segurança, foi revogado pela reforma da parte geral do Código Penal em 1984, que hoje a referência que se faz agora ao artigo 774 direciona ao livramento condicional, hoje no artigo 83 do Código Penal. Portanto, resta prejudicado o inciso 21 do elenco agora que nós vimos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Com isso, nós vimos as hipóteses de cabimento do rese na legislação do Código de Processo Penal. Por quê? Porque também caberá recurso no sentido estrito em se tratando de crimes de trânsito, conforme determina o artigo 294, parágrafo único do CTB. Da decisão que decretar a suspensão ou medida cautelar, ou que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Assim como caberá recurso no sentido estrito nas hipóteses de crime de responsabilidade dos prefeitos, conforme determinação do artigo 2º, inciso 3 do Decreto-Lei 201 de 1967. Beleza, pessoal? Disposições gerais sobre o rese, prazo para interposição de 5 dias, conforme determina o artigo 586, efeitos repressivo e devolutivo. Repressivo não, regressivo. O efeito regressivo trata do juízo de retratação da decisão recorrida nos termos do artigo 589. Ou seja, quando se interpõe o rese, é para que aquele magistrado que tomou aquela decisão, ele reconsidere sua decisão e volte atrás. Efeito devolutivo significa dizer devolver ao órgão jurisdicionado de superior instância para apreciação da matéria. Recurso de apelação, artigo 593 ao 603 do CPP. A apelação é o recurso por excelência, aquele que guarda as regras padrões dos recursos.
nos termos do artigo 599 do CPP, é cabível tanto contra ou da apelação plena ou apelação ampla, significando dizer, caberá apelação de todo o julgado, ou da apelação limitada, ou parcial ou restrita, caberá apelação de parte do julgado. Porém, essa delimitação deverá ser feita pela parte na petição de interposição da apelação. Quando nós estudamos lá em prática penal, desenvolvendo o recurso de apelação, vimos que tanto o rese quanto o recurso de apelação, ele é manejado por duas peças processuais. Uma é uma petição simples, é a petição de interposição do recurso, informando que deseja arrazoar ou contrarrazoar na instância superior. E a outra são as razões recursais propriamente ditas. Pois bem, é na tua petição de interposição que você deverá dizer se está recorrendo de toda a sentença ou apenas de parte dela. Valendo o provérbio em latim, segundo o qual tanto devoluto quanto appellunto, significando dizer, se você não disser na petição, se você não especificar na petição de interposição que está recorrendo de parte daquela decisão, daquele julgamento, entender-se-á que você recorre dele todo. Beleza, gente? Hipóteses de cabimento do recurso de apelação. Bem, quanto a este cabimento, não há que se confundir com a mesma lógica existente no processo civil, mais uma vez, porque lá vige um jargão, um brocárdio, segundo o qual de toda sentença caberá, muito bem, você já respondeu, apelação. Aqui não. No processo penal é diferente, porque antes de nós verificarmos se da sentença caberá recurso de apelação, nós temos que primeiro verificar, como dito no comecinho dessa aula, se cabe recurso no sentido estrito, para depois verificarmos se cabe apelação. E suas hipóteses de cabimento são, artigo 593, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juízo singular. Reveste-se, neste caso, de carga decisória, ou seja, pondo termo final ao processo no momento adequado, ou seja, depois de cumpridas todas as etapas procedimentais previstas em lei. Então, houve as etapas de oferecimento de denúncia, resposta à acusação, instrução processual, alegações finais, tudo direitinho, cumprindo o procedimento adequado. Depois disso, com a decisão final de condenação ou absolvição, então, nesse caso, caberá o recurso de apelação, que pode ser manejado tanto pela acusação quanto pela defesa. Inciso 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juízo singular nos casos não previstos no capítulo anterior, ou seja, quando não couber rese. Essas decisões definitivas ou com forças de definitivas é chamado doutrinariamente de decisão interlocutória. Pois bem, quando não couber recurso no sentido estrito das decisões interlocutórias, que são aquelas que compõem uma classificação intermediária entre os despachos e as sentenças propriamente ditas. Apesar de elas possuírem carga decisória, pode pôr eventualmente a extinção do processo. Dessas decisões, caberá o recurso de apelação. Imagine agora um processo criminal em que há um incidente de restituição de coisa apreendida, apartado, em que o processo criminal continua, mas o juiz nega o incidente de restituição de coisa apreendida. Bem, essa decisão que negou é uma decisão interlocutória que pode pôr fim ao processo incidental da restituição. Dessa decisão,
caberá recurso de apelação, apesar de o processo criminal continuar. As decisões interlocutórias, elas podem se dividir em decisões interlocutórias simples ou mistas. As simples destinam-se a resolver questões incidentais que surjam anteriores à sentença sem acarretar a extinção do processo. Exemplo, a decisão que decretar a prisão preventiva no curso do processo. O processo continua, mas ao decretar a prisão, caberá recurso de apelação na hipótese do artigo 593, inciso 2. Decisões interlocutórias mistas, que por sua vez subdivide em mista terminativa, ou também chamado decisão definitiva, ou mista não terminativa, também chamado decisão com força de definitiva. A decisão definitiva são aquelas que, apesar de não possuir natureza sentencial, extinguem o processo prematuramente, vale dizer, antes do esgotamento de todos os atos daquele rito processual. Exemplo, a decisão que rejeita a peça vestibular de acusação. Pessoal, é importante eu entender que se houver uma decisão que rejeitou a peça, não confunda rejeitar a peça com não recebimento. Aqui, o juiz recebeu a peça de acusação. Porque se ele não receber, o recurso cabível vai ser o rese, como nós havíamos visto. Porém, aqui ele recebeu e verificando sua inconsistência, a rejeita. Portanto, o órgão de acusação, se sentindo prejudicado, poderá apelar dessa decisão. Já as decisões com forças de definitivas são aquelas que, apesar de não acarretarem o fim do processo, extinguem uma etapa do procedimento. Como, por exemplo, a decisão de pronúncia, que encerra a primeira etapa do procedimento no tribunal do júri, iniciando a segunda fase. E, por fim, nos termos do artigo 593, inciso 3, caberá apelação das decisões do tribunal do júri quando acarretar nulidade posterior à pronúncia, ou seja, houve a decisão de pronúncia, mas posteriormente surge uma nulidade de natureza absoluta, da qual, não sendo respeitada pelo magistrado, que não a decide, ou seja, leva à pronúncia, caberá apelação. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, aqui nós já estamos falando do julgamento perante o plenário do júri. Então, imagine agora que a decisão do juiz presidente contraria a lei expressa ou a vontade soberana dos jurados, que decidiu pela absolvição, enquanto o juiz presidente condena o réu, cabendo recurso de apelação. Se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, o réu foi condenado, mas a pena foi superior ao patamar estabelecido em lei no procedimento do tribunal do júri, cabendo recurso de apelação. E, por fim, das decisões do tribunal do júri, quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. A prova dos autos demonstraram que caberia a inocência do réu e ele foi condenado. A reforma do Código de Processo Penal de 2008, através da Lei 11.689, trouxe mais duas hipóteses de cabimento do recurso de apelação contra as decisões de impronúncia e de absolvição sumária no rito do processo do Tribunal do Júri. Além dessas, também caberá a apelação no caso das decisões que rejeitar a peça vestibular de acusação e também da sentença nas hipóteses de crime de menor potencial ofensivo. Prazo para apelação 5 dias, como no rese, efeito devolutivo e regressivo do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Com isso, em virtude do nosso tempo, que é muito apertado, como eu havia dito para vocês, nós encerramos o recurso no sentido estrito e o recurso de apelação.
Na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós abordaremos os embargos de declaração, os embargos infringentes e de nulidade, a carta testemunhável e o agravo em execução. E você já sabe, qualquer dúvida, fale com o professor no grupo, lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Daí a importância de você sempre se manter atualizado das nossas movimentações, e toda vez que surgir um assunto novo, você está por dentro desses assuntos. Beleza? Fica com Deus. Próxima aula, se Deus assim nos permitir. Forte abraço e até lá.